Líbia, Nigéria, Turquia, Arábia Saudita, China, Singapura e Indonésia. Você sabe o que todos esses países têm em comum? Sabe o que eles têm a ver com o Brasil? Esses são alguns dos países com menor índice de mulheres na política e nos parlamentos do mundo. E o Brasil tem menos mulheres na política, em especial na Câmara dos Deputados, do que todos eles. O mapa da situação das mulheres na política, lançado pela ONU em 2020, não deixa dúvidas. A nossa situação é muito ruim. Dentre os 193 países de todo o mundo, a gente ocupa a posição de número 140, quando falamos sobre mulheres na política, em especial olhando para a Câmara dos Deputados. Quando a gente olha para os cargos ministeriais no Brasil, a situação muda, mas ela não necessariamente melhora. A gente assume a posição de número 153 entre 193 países de todo o mundo. Isso significa que se eu precisasse fazer uma analogia, uma comparação com uma corrida, a entrada das mulheres na política no Brasil não só acontece em desvantagem, porque a gente larga muitas voltas atrás, como significa também que a corrida para a gente é uma corrida com barreiras e com obstáculos. E olha que interessante, nós mulheres somos mais de metade das filiadas a partidos políticos no Brasil, nós somos mais de metade da população brasileira, nós somos mais de metade do eleitorado brasileiro, nós somos mães da outra metade. Isso significa que nós estamos em muitos lugares, mas nós não estamos nos lugares onde as decisões estão sendo tomadas. E é preciso reforçar que isso não tem nada a ver com falta de preparo, com falta de desejo, com falta de vontade ou com falta de competência. Muito pelo contrário. As razões que, na minha visão, explicam o porquê que a gente não está nos lugares onde as decisões estão sendo tomadas são, em especial, 3. A primeira razão pela qual eu acredito que nós, mulheres, não estamos, na medida e na velocidade suficiente, ocupando postos na política institucional, tem a ver com a tabela periódica. A segunda razão tem a ver com a NASA. E a terceira e última tem a ver com a cantora Adele, ou Adele, e também com a atriz brasileira Cléo Pires. Vocês se lembram sobre isso aqui? Eu me lembro. Tabela periódica, primeira coluna. Hidrogênio, lídio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Para que eu usei isso? Para o clássico, né? Prestar vestibular, ou ajudar alguém que prestava vestibular, naquele looping infinito que só quem presta vestibular sabe como é. Eu prestei 4 vezes. Até hoje, eu me lembro que o sódio é o terceiro elemento da primeira coluna. Eu me lembro que o peso atômico do sódio é 11. Mas até hoje, quando eu preciso fazer soro caseiro, que nada mais é do que uma mistura de sódio com glicose, eu não me lembro a proporção exata e eu preciso recorrer ao Google. E isso aqui, vocês se lembram? Samambaia? Não. Eu estou falando das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. Reino das plantas, classificação das plantas. Eu me lembro de tudo isso. E eu te pergunto, para que eu usei? Para que eu usei isso? A resposta você já sabe. Para prestar vestibular, ou para ajudar alguém que prestava vestibular, num looping infinito de que só quem presta vestibular sabe como é. Eu prestei 4 vezes. E se você for na minha casa hoje e olhar para a situação das minhas plantas, o curioso é que só existem 2 categorias delas, as mortas de sede e as mortas por afogamento. Eu ainda me lembro da seiva bruta, da seiva elaborada, dos vasos condutores, mas nada disso serviu para salvar as minhas plantas ou para me fazer aprender a cuidar delas. Agora, você deve estar se perguntando, Mônica, por que a gente está falando disso hoje? Por que a gente está discutindo isso aqui? O que isso tem a ver com mulher e política e a situação das mulheres na política? Essas 2 histórias, para mim, são representativas de como a escola, o lugar que a gente passa quase 20 anos, nos preparou para muitas coisas, nos ensinou muitas coisas complexas, mas não nos ensinou, necessariamente, nem as coisas mais importantes, nem as coisas mais úteis. Eu não me lembro da escola, onde eu passei quase 20 anos, ter me contado nunca por que é que eu voto num cargo de senador ou de senadora a cada 4 anos, se o mandato de um senador é de 8. Como é que funciona a lógica do sistema proporcional que regula a eleição para deputado federal, para vereador, por exemplo, e que significa que eu posso votar numa candidata e acabar ajudando a eleger outro candidato, porque
porque essa é a lógica do sistema proporcional. A lógica é de grupo. Eu não me lembro da escola ter me falado sobre isso. E olha que interessante. Depois da escola, eu fiquei na universidade mais 10 anos. Eu escolhi fazer graduação, mestrado e doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais. Eu li Marx, eu me lembro sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Eu fui obrigada a ver tramitação de projetos de lei dos mais diversos. E ainda assim, eu não consigo me lembrar, nem da escola, nem da universidade, ter me explicado de maneira simples, prática, clara e direta esses assuntos que eu mencionei agora há pouco. E isso tem uma consequência. Para mim, o que acontece é a escola nos preparou para dar as respostas. A escola nos preparou não para resolver problemas e não necessariamente para encarar a vida. E essas duas histórias que eu contei, esses dois exemplos, para mim estão no cerne da minha conclusão aqui. A escola, o lugar onde a gente vai passar quase 20 anos da nossa vida, não nos preparou para a política, não nos ensinou sobre política, não nos fez ver a política como algo útil e como algo importante. E é preciso reforçar, eu não falo aqui da política institucional, da política partidária, da ideologia ou da doutrina. Eu falo da política na melhor concepção do termo. A política que nos ensina a tomar decisão pensando no bem coletivo. A política que nos ensina a defender uma causa. Que nos ensina a partilhar valores e princípios em comum, porque a gente vive muito tempo naquele ambiente. A escola não ensinou a mim, eu imagino que também não tenha ensinado a você. E aqui é a chave do meu ponto. Nós precisamos ressignificar não só a escola e o papel da aprendizagem que a escola nos coloca, mas também o papel da política na escola. E isso se conecta com o meu segundo ponto, a NASA. Em 1983, portanto, há pouco mais de 30 anos, a NASA enviou para o espaço a primeira mulher numa missão espacial. A missão ia durar 6 dias. Mandaram a ela 100 absorventes e perguntaram se isso era suficiente. Eu vou repetir esse trecho. 6 dias, 100 de absorventes. Sabe o que essa história me mostra? Sabe o que essa história nos mostra? Que as mentes mais brilhantes do século XXI, aquelas que foram capazes de colocar um módulo na Lua em 69, que foram capazes de mandar pessoas ao espaço em 83, sabiam de muita coisa, mas não sabiam o básico de uma mulher e do corpo humano feminino. E sabe o que isso me evidencia? Que a melhor pessoa para tomar decisão pela gente, ou é gente parecida com a gente. E a NASA me lembra de um outro episódio. Há alguns anos, eu dava aula para jovens de escolas públicas das periferias de São Paulo. A minha missão, junto com mais 8 colegas, também cientistas políticos, era ir em lugares como a Brasilândia, Perus, Vila dos Remédios, Vila das Belezas, todas as semanas, sempre falar para jovens de 15 a 18 anos sobre política, de uma maneira não partidária e não ideológica. Toda semana era uma sala de aula diferente. Todas as vezes que eu entrava em sala, eu perguntava: quem aqui quer ser médica? Quem quer ser professor? Quem quer ser engenheira? Quem quer ser advogada? Algumas mãos se levantavam. Na sequência, eu fazia uma outra pergunta. Quem aqui quer ser youtuber? Muitas mãos se levantavam. Em seguida, eu fazia uma outra pergunta. Quem aqui quer ser astronauta? Nunca ninguém levantou a mão. E por razões muito óbvias, a última pergunta era sempre: quem aqui quer um dia concorrer a um cargo eletivo? Quem quer ser vereadora, prefeito, deputado, senadora? Pouquíssimas mãos se levantaram em todos os anos que eu dei aula. Nunca a mão de uma menina se levantou. Por que essas duas histórias se ligam? Porque eu desconfio que a razão pela qual aqueles meninos e meninas nunca levantaram a mão quando eu perguntei sobre ser astronauta é que eles não tinham sequer referência sobre isso. Ser astronauta estava tão longe, tão distante das possibilidades daqueles jovens, que eles nem aventavam isso como possibilidade para o futuro. Não estava no cardápio dos sonhos. E aí eu desconfio que a razão pela qual pouquíssimas pessoas levantavam a mão
quando eu perguntava sobre um cargo letivo e a razão pela qual nunca uma menina levantou a sua mão, tem a ver com o mesmo problema: referência. As referências não estão disponíveis. E quando elas são, em geral, masculinas. A foto que vocês veem foi tirada há pouco mais de 4 ou 5 anos. Eu contei antes de vir para cá. Tem mais de 50 homens na imagem. Eu não consegui achar uma mulher. E a gente começa a ver essas fotos ano após ano, na internet, nos jornais, em todos os lugares. E a gente começa a olhar e achar que não tem lugar para a gente. A gente não se vê, a gente não se enxerga, a escola não nos preparou para isso. E aí a gente começa a se convencer, quase que instintivamente, às vezes de maneira não perceptível, que de fato esse não é um lugar para a gente. Nós precisamos mudar a referência. Nós precisamos colocar a política no cardápio dos sonhos da nossa juventude, das nossas mulheres e das nossas meninas. Mônica, dá para fazer? Claro que dá. E eu acho que há pelo menos 4 jeitos de fazer. O primeiro deles, a gente precisa falar sobre isso. Não existe problema que possa ser resolvido sem que a gente fale sobre ele. O segundo ponto, nós precisamos estimular que mais mulheres se candidatem. Nós precisamos mudar a referência. Nós precisamos, em terceiro lugar, apoiar as mulheres que já chegaram lá. Elas também precisam de cuidado. E por último, mas não menos importante, a gente precisa que essa seja uma causa de todos nós, partidos políticos, sociedade, empresas, homens e mulheres. Nós cansamos de estar ausentes das fotos. O que a gente quer é não ser só beneficiárias da política. A gente quer sentar à mesa, a gente quer participar da foto, a gente quer influenciar o rumo das decisões que estão sendo tomadas. E isso se liga com o terceiro e último ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje. A cantora Adele, ou Adele, e a atriz brasileira Cléo Pires. Nossa, você tá magra, hein? Cara, o que aconteceu? Você tá doente? Foi por conta do seu divórcio? Você tá usando drogas? Esses foram alguns comentários que a cantora britânica Adele recebeu nas suas redes sociais em maio desse ano, depois de um período de ausência e depois de ter retornado visivelmente mais magra. Nossa, mas o que aconteceu? Você tá gorda, hein? Cara, o que rolou? Devolvam a Cléo Pires. Ela tá enorme, ela tá irreconhecível. Esses foram alguns comentários que a atriz brasileira Cléo Pires recebeu nas suas redes sociais há pouco mais de um ano, depois de um período de ausência e depois de ter retornado, tendo ganhado algum peso. Esses 2 exemplos são o cotidiano da nossa vida. Acontece comigo, acontece com você, acontece com todas nós. Sabe o direito de ser quem a gente quiser, de usar a roupa que a gente quiser, de fazer o que a gente quiser? A gente não sabe, a gente não tem. E não é diferente com as mulheres na política. Em geral, é sobre a nossa roupa, sobre a nossa maquiagem, sobre os nossos trejeitos, sobre os filhos que a gente teve ou que a gente não teve, o casamento que começou, o casamento que terminou. É sobre os nossos brincos, é sobre a nossa maquiagem, é sobre tudo que não deveria importar. Raramente, quase nunca, é sobre o que deveria importar. O fruto, o produto do nosso trabalho, aquilo que a gente está colocando como contribuição ao mundo. E isso acontece, repito, também com as mulheres que já chegaram na política institucional. E ao receber esse tipo de comentário, isso vai minando a nossa autoestima, a nossa vaidade, a nossa confiança. E aí, mesmo quando a referência está disponível, por vezes, essas pessoas acabam desistindo. Mônica, dá para melhorar? Dá para mudar? Dá para ser diferente? Claro que dá. Você pode fazer diferente. E são 4 coisas, na minha opinião. Primeiro, estimule mulheres a irem para a política. Vote em mulheres. Vote em mulheres que encorajem outras mulheres a ir para a política. Não faça esse tipo de comentário. Não faça esse tipo de comentário que eu mencionei, nem sobre uma candidata, nem sobre uma eleita,
não faça esse tipo de comentário. Ponto. Não alimente os nossos medos. A gente já faz isso suficiente. E quarto, em último ponto, ajuda. Ajuda uma mulher que está querendo se candidatar, se oferece para ajudar com as suas redes sociais, se ofereça para ajudar a olhar os filhos, se ofereça para ter essa conversa sobre a importância de mulheres na política com o marido ou com a esposa dela. Ajuda a levantar dinheiro para a campanha. Dá um jantar na sua casa e chama os seus amigos. Faz uma vaquinha. Compartilha conteúdo nas suas redes, pedindo voto ou pedindo apoio a ela. Ajuda. Ajude do jeito que dá. Essas são as 3 razões que, na minha opinião, explicam, não o todo, mas que ajudam a botar luz sobre a razão pela qual nós, mulheres, não estamos nos espaços onde as decisões estão sendo tomadas. Em primeiro lugar, a escola, o lugar onde a gente passou quase 20 anos, não nos preparou para a política, não nos preparou para defender as nossas causas, para argumentar, para ver a política como algo útil e importante. Em segundo lugar, a política não está no cardápio dos sonhos dos nossos jovens, em especial das nossas mulheres e das nossas meninas. Em terceiro e último ponto, raramente é sobre o nosso trabalho. Em geral, é sobre a nossa aparência. Não alimente os nossos medos. A gente não precisa disso. A gente já faz isso o suficiente. Ajude uma mulher que quer entrar ou que já está na política institucional. Ajuda do jeito que dá. E se não souber como ajudar, não tem problema, não atrapalha, já está ajudando do mesmo jeito. Essas são as 3 razões pelas quais eu entendo que nós não estamos em número suficiente na política institucional. A gente não pode se esquecer, nunca, que não tem a ver com falta de competência, com falta de desejo, com falta de vontade, com falta de qualificação ou com falta de preparo. Nós pertencemos a todos os lugares onde as decisões estão sendo tomadas. Que não nos falte coragem, que não nos falte voz, que a gente não perca nunca a nossa capacidade de se indignar. Obrigada.